A gente mostramos aqui, né, várias vezes motoboys aí que foram agredidos durante entregas, só que infelizmente ontem à tarde a situação foi inversa. O agressor foi o motoboy e a vítima um porteiro de 62 anos. A câmera de segurança do prédio que fica no sudoeste registrou o momento que a vítima foi chutada por esse agressor, esse covarde. E, Nicole, tudo aconteceu porque depois que esse motoboy foi até o endereço ali, ele presta serviço a um restaurante do sudoeste. Foi até esse prédio fazer uma entrega. Ele entregou e quando ele estava indo embora, o porteiro, segundo os vizinhos ali, segundo as pessoas que convivem com ele, é um senhor muito educado, religioso, uma pessoa do bem, cordial. E ele, quando o autor estava indo embora, ele só disse, vai com Deus. E o motoboy tomou isso como uma ofensa, já partiu para cima dele e deu um chute. O chute foi tão violento, Nicole, que esse porteiro precisou ser levado ao hospital, recebeu atendimento médico, depois foi levado para casa e não está conseguindo andar por causa da violência, viu? A empresa contratante ali, a empresa responsável pela portaria desse prédio, informou a nossa produção que acionou o jurídico, que vai entrar em contato com o restaurante para tomar as medidas cabíveis. Foi registrada também uma ocorrência na terceira DP. Esse entregador já foi identificado. Agora é uma questão de tempo para a polícia ouvir as partes ali e autuar esse covarde. É um sujeito que demonstra que não tem a menor condição de trabalhar com entregas, de lidar com outras pessoas, porque ele espancou de uma forma covarde, sem nenhum motivo, um idoso de 62 anos ali, só porque a vítima disse, vai com Deus, meu filho. E isso foi motivo para esse covarde dar esse chute ali que a gente vê na cena, na imagem agora, dar esse chute na perna desse idoso, causando inclusive a dificuldade dele se locomover, viu? Ô, Rodrigo, e os vizinhos, como você disse, os moradores desse prédio, eles falam que esse porteiro é super tranquilo, gente boa, já trabalha ali há algum tempo, nunca teve treta com ninguém, porque não tem nada que justifique. O motoboy, ele foi agressivo, ele já chegou ali impaciente, não esperou que o porteiro fizesse o cadastro, pediu para que ele aguardasse uns minutinhos e isso teria sido motivo para que ele ficasse nervosinho. Nada justifica a agressão. E pode saber que se puxar a ficha do elemento aí, ele tem outras passagens. Ele tem passagem sim. Eu posso apostar com você, porque ninguém age desse jeito, dessa forma, com tamanha violência, se já não for um criminoso, está acostumado a ser tratado como criminoso. E aí chega alguém tratando com educação, acha até estranho, acha que está tirando onda com a cara dele, o que não foi o caso. É covarde porque é um porteiro, um homem que também estava trabalhando, é um senhor já bem mais velho que ele, mais um motivo para que ele respeite, só que não foi o que ele fez. As imagens mostram o momento em que ele, na maior covardia, porque não tem outro nome, agride esse porteiro. A responsabilidade é de quem contrata também, tá? Cadê que puxou a ficha? Cadê os antecedentes criminais? Cadê que sabe quem é que está contratando, a conduta de quem está contratando? Cadê as referências? Gente, eu defendo sempre aqui, como o Rodrigo começou o discurso dele ali, começou a contar pra gente esse caso, nós estamos sim acostumados, né, Rodrigo, a ver motoboys sendo vítimas de clientes, de pessoas que acham que eles têm a obrigação, por exemplo, de subir e entregar lá no quarto, na cama. Quer que dê na boca também a comida? E isso acaba gerando muito conflito, muita briga e os motoboys muitas vezes são desrespeitados. Nós já mostramos um caso que teve grande repercussão, inclusive aqui, mas nesse, sim, é isso que eu tô falando, mas nesse é totalmente o contrário. E sempre que acontece com os motoboys, a gente defende aqui, porque ninguém é obrigado, eles têm que ser respeitados, sim. Eles precisam, peço o código, é obrigatório, tá ali, é o código, só que tem cliente que se irrita com isso. Mas nesse caso foi o contrário, o porteiro estava ali na função dele, fazendo direitinho o que ele tem que fazer, um registro, um cadastro, porque é a obrigação dele proteger os moradores, é a obrigação dele prezar pela segurança, saber quem entra, quem sai do condomínio. Ele estava ali no papel dele, só que por algum motivo, que assim, a gente não sabe, que não tem nem como justificar, por algum motivo, esse motoboy ficou nervosinho e partiu para a agressão.
Ô, Nicole, um detalhe de conduta, viu? O porteiro não tem nenhuma observação, nenhuma reclamação sobre o trabalho dele, sobre o comportamento dele enquanto ele cumpre a sua jornada ali. Já outros porteiros já reclamaram deste motoboy. Há informações ali que outros porteiros tiveram uma experiência nada agradável com esse motoboy, que ele é o sujeito agressivo, que ele é violento, chega ali todo nervosinho, querendo que as coisas funcionem de acordo com o ritmo dele, com a forma que ele quer, e não é assim. Da mesma forma que uma entrega, ela tem critérios, ela tem regras para ser feita, né? Você tem que obedecer todo um critério da empresa ali, o porteiro também ele segue normas. E é assim que funciona. Infelizmente, bom ou ruim, é assim que funciona e a gente tem que respeitar isso. Então, da mesma forma que a gente mostra que quando um motoboy é agredido e a gente defende que o autor das agressões seja punido, porque o motoboy está ali trabalhando e não merece ser vítima. Neste caso aí, a gente espera que esse motoboy seja preso, seja autuado, afinal de contas ele agiu de forma covarde e a gente não está divulgando o nome do restaurante, mas espera que esse restaurante tome as medidas necessárias, inclusive a demissão desse sujeito. A medida necessária é a demissão. A demissão. Não, a gente não pode... Foi um caso isolado? Não, não foi. Já aconteceu outras vezes e ele demonstrou que não tem a menor condição de lidar com o ser humano, não tem condição de lidar com nada. Um sujeito desse deveria ficar no meio do mato, isolado, porque em sociedade está claro que ele não consegue conviver em harmonia. Para você ver que ele teve a capacidade de agredir um idoso de 62 anos. Imagine se ele vai entregar ali para um adolescente, para outra pessoa, se ele está armado. Ele é capaz de efetuar o disparo, de matar. Essa agressão aí pode evoluir. Então é necessário que a polícia tome as medidas necessárias e que a empresa que o contratou também tome as medidas necessárias e, se não tomar, que ela responda também pelo ato. Afinal de contas, se ela contratou e colocou um sujeito agressivo para fazer entrega, ela é responsável pelos atos dele. Muito bem, Rodrigo, por isso que eu queria saber se ele é funcionário dos aplicativos de entrega ou direto do restaurante, porque se é do restaurante e tantas pessoas conhecem, tem gente aqui na nossa equipe que mora por ali e conhece, quando viu a imagem falou assim, opa, eu sei quem é esse. Então esse senhor não está sozinho, ele tem testemunhas, ele tem pessoas contra ele, e o restaurante tem que ficar atento, porque se não for demissão, vai perder cliente, porque todo mundo já conhece esse entregador. O pedido foi direto para o restaurante, não foi pelo iFood, pelo nenhum outro aplicativo. Então, a responsabilidade é 100% de quem contrata, é 100% do restaurante. Não tem como falar que não sabia. Se todos os moradores ali já sabem quem faz pedido nesse restaurante, se os porteiros já conhecem o esquentadinho aí, o restaurante vai falar que não sabia? Dessa vez eu não vou falar o nome aqui, mas os moradores já sabem e daqui a pouco não estão pedindo mais a comida, não vão pedir mais, principalmente depois dessa cena de violência extrema contra esse senhor, um porteiro de 62 anos. Se não tomar atitude, nós vamos atrás do restaurante, porque nós temos aqui o nome, o telefone, o gerente. Se não tomar uma atitude, se esse homem, esse agressor, continuar trabalhando no restaurante, nós vamos fazer questão de divulgar, tanto aqui, vou divulgar nas minhas redes sociais também, porque o que ele fez com esse senhor poderia ter causado um dano muito maior. Ele está hospitalizado, tá, gente? Ele precisou ir para o hospital, ele está com dificuldade de andar, mas ele poderia ter matado, machucado esse senhor. Se fosse uma criança, se fosse uma outra pessoa, uma mulher, não tem dó, não. E sabe qual é outra preocupação, Rodrigo? Eu vou além. Quem faz isso aí anda igual um doido no meio da rua com as motos, colocando a própria vida em risco e a vida de outras pessoas. Por isso que tantos motociclistas morrem, por isso que anda esquentadinho desse jeito, não respeita. Se não respeita um idoso, imagina as leis de trânsito e os outros motoristas ou motociclistas. Não respeita nada, Nicole. O sujeito que tem uma atitude dessa, ele não respeita nada, não respeita ninguém. Para você ver, independente se ele cometeu outros atos ou não, né, Nicole? Na minha opinião, só isso aí já é o suficiente para uma justa causa, para que esse sujeito não seja mais prestador de serviço e que ele sinta no bolso e sinta também na justiça ali a consequência desse ato covarde, desse ato, chega a ser, dá até raiva, né, Nicole, ver uma atitude dessa. Que isso? O idoso não demonstra revoltante. nada, o porteiro ali não tem nenhuma reação, está com o pedido na mão ali e ele chega e dá um chute. Nicole, esse chute, ele poderia ter quebrado a perna dessa vítima. E aí você imagina uma pessoa que aos seus 62 anos, trabalhando, cumprindo o seu trabalho,
volta para casa ali lesionado, machucado, com medo de sair de casa, depois de passar por um hospital. Por quê? Um irresponsável, um covarde, um sujeito metido a valentão, vai lá e desfere um chute. Diz que ele está apavorado. Não é para menos, né, Nicole? Imagine você numa situação dessa. Não tem como não ficar apavorado diante de um covarde desse. E sabe-se lá o que esse sujeito é capaz de cometer. Eu gosto muito, a gente sabe que motoboy é uma classe muito unida. E eu acho massa, Rodrigo, a união dos motoboys. Quando eles se unem para quê? Buscar melhor qualidade de trabalho para eles, benefícios. A gente sabe o quanto é difícil a vida do entregador, a vida do motoboy, o quanto tem gente chata também, inconveniente, agressiva, muitas vezes agindo aí mal educadas. E aí os motoboys se unem, aí vai fazer buzinaço, quando eles se unem realmente para reivindicar os direitos deles e melhores condições trabalhistas, eu apoio, eu acho lindo a união. É uma classe muito unida, sem violência, né? Quando eles se reúnem para reivindicar, sem violência. Nós já vimos várias vezes. Agora, eu quero ver, cadê essa galera aí? Porque esses aí, ó, acabam manchando, esse tipinho aí, acabam manchando a imagem de todos os outros, que a maioria que querem trabalhar de verdade, que respeitam o cliente, que lutam pelos seus direitos, que se fazem ser respeitados também. E a gente está do lado dos motoboys, eu sempre falo isso aqui, sempre falo. Agora eu quero ver, cadê os motoboys que vão lá na porta do prédio para dar uma assistência, um apoio para esse senhor de 62 anos que foi agredido e dar um sacode no colega deles aí, ó, no bigodinho, falar, pô, cara, aí você tá manchando a nossa imagem, a nossa classe, não é assim não que a gente trabalha, pelo amor de Deus. Aí tem que se unir também, né, porque só... Ô, Nicole, já deveria, já daí chega para lá, já afirmar, você errou, você está queimando a nossa imagem, tirar do grupo também, porque se o sujeito é covarde assim, ó, ele não queima a imagem dele e do restaurante, ele está prejudicando também a imagem de uma categoria, que a gente sabe que a maioria ali é feita de pessoas que trabalham, pessoas que, seja sol, chuva, dia, tarde, noite, estão aí trabalhando, acelerando, correndo para entregar um pedido a tempo, para tentar agradar alguém que muitas das vezes fica insatisfeito e acaba sendo violento, agressivo, e a gente sempre está aqui do lado do trabalhador, do lado do motoboy. Neste caso, ele não tem como, viu? O motoboy foi covarde, foi extremamente violento e a vítima, esse porteiro, está em casa agora. Fica a nossa solidariedade, né, a este senhor e a nossa expectativa para que esse vagabundo covarde aí seja logo levado até a delegacia. Preso agora ele não vai ser, porque já está fora do flagrante, mas que ele responda por esse ato covarde aí, pelo menos uma lesão grave ali, que o delegado entenda que ele cometeu e que ele seja punido dessa forma.